Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai. Bem-vindo ao episódio 28 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou o Pedro Correia. E eu sou o Leonardo Mataruna. E vamos uma vez mais abordar temas do futebol brasileiro, do futebol português, também da UAE Pro League dos Emirados Árabes Unidos, e relembrar também que estamos, como sempre, disponíveis em várias aplicações de podcast e agora também na página de Facebook Quarentena da Bola por Rémulo Jonatas. Como sempre, vamos começar pelo Brasil e vamos começar por um dos grandes momentos da história do futebol brasileiro, que está agora disponível na íntegra no YouTube, que é a final da Copa de 1970, não é, Léo? É verdade, Pedro. Olha, a Copa de 70 é aquela Copa que eu e você, não tivemos a chance de assistir ao vivo, né? Mas agora temos essa oportunidade no YouTube de acompanhar e também, né, algumas televisões ao redor do mundo, principalmente no Brasil, voltaram a fazer a retransmissão dessa competição que marcou muito toda uma geração, né? Claro que, como falei, a nossa geração pega ali a partir já da década de 80, mas fica sempre marcado aqueles belos momentos, aqueles gols maravilhosos que tivemos a chance de ver. Essa Copa do Mundo, que ficou marcada e conhecida como a Copa em que o Pelé perdeu mais gols, né? Mas não perdeu gols, deixou de marcar, né? Tudo é interpretação de como se lê os lances, né? Foram os lances um dos mais bonitos do futebol mundial, mas que ao mesmo tempo não foram eternizados, mas sem a finalização, né? Sem a conclusão. O Pedro mesmo mencionava na semana passada o chute do meio de campo que o Pelé deferiu contra a Tchecoslováquia. Não é isso, Pedro? É verdade. Tentando surpreender o goleiro que estava adiantado, que mais tarde, né, muito mais tarde, somente ali no final da década de 80, início dos anos 90, com o maior preparo dos jogadores profissionais, é que a gente conseguiu ver os gols dessa natureza de tão longe, né? Porque até então o jogo era mais concentrado dentro da pequena área e os chutes de fora da grande área não eram tão precisos e com tanta potência como é hoje em dia, né? Sabes, Léo, só fazendo aqui um pequeno parênteses, porque tem a ver com o futebol das Arábias, houve um jogador célebre português que jogou aqui nos Emirados, que foi o Hugo Viana, que jogou no Al-Ahly e no Al-Wasl. No Al-Ahly, inclusive, foi campeão dos Emirados, e ele fez um golo antes do meio de campo, num jogo da Liga Portuguesa, quando ele jogava no Sporting de Braga contra o Portimonense, e nos minutos finais há um livre um pouco antes da linha de meio campo no círculo central, e o Hugo atirou direto para a baliza e fez sobrevoar a bola por cima do guarda-redes e fez um gol antes do meio campo, um gol de antologia, isto antes dele se transferir aqui para os Emirados Árabes Unidos para vir disputar o campeonato ao serviço do Al-Ahly. É um apontamento que, pronto, não tem diretamente a ver com o Brasil, mas já que estamos a falar de golos antes do meio campo, tem a ver com o futebol dos Emirados e também com o futebol português de alguma forma. O Hugo Viana fez também um gol à Pelé, digamos assim, não é? O gol à Pelé, é verdade. E Pedro, você sabe que assim, a Copa de 70 ela tem muitas curiosidades, né? Além não só da vitória do Brasil, mas inovações que surgiram na Copa. Uma delas é a questão do cartão vermelho e cartão amarelo, né? Que até então não era usado, né? Então foi a primeira vez que se teve o cartão vermelho e o cartão amarelo no Mundial de Futebol, e que surpreendeu bastante gente, né? Porque isso acabou por mudar a postura. Hoje, como a gente tem, né, o nosso debate do VAR, né? Até nessa época tinha assim, o debate do cartão, né? Então, assim, como isso mudou a história do futebol e como que essas inovações contribuem bastante para alterar o que é o estilo de jogo e o comportamento dos atletas em campo, né? Uma outra curiosidade é que não haviam substituições como se tem hoje em dia, né? Então, na Copa de 70 foi autorizada algumas fontes falam em 3 substituições, outras falam em 2 substituições. Eu tentei averiguar aqui
o correto, mas não conseguia a tempo. Mas, de fato, era possível fazer mais de uma substituição, né? E o primeiro técnico a usar com as substituições foi o soviético Gavril Khin, que não só trocou, estava com um empate 0-0 com o México, não só trocou o jogador, como trocou o goleiro também. Então tirou. Era o Lev Yashin, Léo, nessa altura era o Lev Yashin que estava na baliza da Rússia, não sabes? Olha, não sei, Pedro, não sei. Talvez já seja. Eu penso que o Lev Yashin era talvez antes disso. Acho que é antes. Acho que ele é antes disso. A gente pode conferir aqui ao decorrer do programa. Mas o fato interessante é que o jogo de abertura da Copa teve a apresentação dos atletas ao meio-dia. E era um sol danado, né? Um sol muito forte. E a Copa do México foi marcada por ser uma Copa nas altitudes, né? Assim, a cidade do México está bem acima do nível do mar, né? E os outros estádios, principalmente, faziam com que houvesse uma diferente preparação física entre os diferentes atletas. Então, muitas seleções optaram por fazer a aclimatação em montanhas na Europa. Somente o Brasil que optou em ir um mês antes para o México e arriscar o treinamento de altitude, utilizando protocolos militares e protocolos esses que tinham sido desenhados para os Jogos Olímpicos de 1968 no México e que, por sinal, deram muito certo. Palavras do próprio Pelé, a gente sobrava em campo. Então, vale lembrar que essa que foi a última Copa do Mundo em que o Pelé se apresentou oficialmente. Era esperado que ele fizesse mais gols do que ele fez, mas ele foi um personagem ímpar, né, nessa conquista, porque foi o único jogador que ganhou 3 Copas do Mundo jogando na equipe oficialmente, né? Eu digo que essa Copa do Mundo, né, como a gente até batia um papo em off antes do programa começar, foi a Copa do Mundo do Gerson, né? Eu também acho que sim. Sabes que eu nunca tinha visto, como evidência em off, eu para grande pena minha nunca tinha visto o jogo completo como vi agora. Felizmente no YouTube disponibilizaram. Aliás, está na nossa página de Facebook, Futebol das Arábias, podcast semanal. Está o link para o YouTube, se quiserem passar por lá e ver o jogo na íntegra. E eu nunca tinha visto, como te disse, o jogo na íntegra, só tinha visto resumos, vi os resumos várias vezes. De facto, eu percebia que o Gerson tinha principalmente uma capacidade de lançamento longo muito boa, mas ao ver o jogo percebi que o Gerson era no fundo o estratega da equipa, era o playmaker, o que hoje se chama playmaker. Ele não usava a 10, usava a 8, mas de alguma forma ele era o número 10 da equipa em termos de posição em campo. Era ele que organizava todo o futebol ofensivo e de facto era um jogador excepcional, não desfazendo o Pelé, obviamente, e o Jairzinho, Rivelino e Tostão e todos os outros, mas o Gerson eu também fiquei muito impressionado com ele, de facto. O Gerson era o que a gente chama de armador, né? Ele fazia a distribuição ali das bolas, tanto pela direita, pela esquerda. Aonde ele via a abertura, ele somente rolava e deixava o trabalho ser finalizado para quem estivesse lá na linha de finalização. Mas é interessante também falar que o Pelé, essa é uma outra curiosidade, ele marcou no jogo contra a Itália, ele marcou um gol, né, quando a partida estava empatada em 1-1, mas que o árbitro não validou, né, o árbitro alemão Rudi Glockner não validou porque, segundo ele, o primeiro tempo já tinha acabado. E isso deixou indignado o nosso camisa 10. Né? Entre outras curiosidades que a gente vai acabar comentando aqui, mas que eu acabo não segurando. Eu sei que vou falar da semifinal antes de falar de toda a competição, mas é que essa curiosidade me marcou bastante. Né? Recentemente no Brasil teve uma fuga de presos muito grande, né? Em função aí dos protestos, do Covid-19. Então os presos aproveitaram o momento e fugiram. Isso também aconteceu no México.
né? Durante a semifinal Alemanha e Itália, né, que foi, por sinal, um jogão. Eu assisti hoje esse jogo de novo. Assim, para mim, uma das melhores apresentações do futebol mundial até hoje vista, né, porque saía gol a toda hora de cada lado, e principalmente na prorrogação. Então, é um grande espetáculo. O Beckenbauer deslocou o ombro e jogou a partida toda ali com o braço, forçando o braço para não sentir tanto o ombro, né, com o braço semi-imobilizado. Mas interessante falar que, durante esse jogo, 23 presos fugiram numa cadeia lá no México, porque todos os guardas estavam assistindo a partida. Esse que foi um dos jogos mais emocionantes da história de todas as Copas, né? Teve aí a vitória da Itália por 4-3 na prorrogação, onde todo mundo acreditava que a Alemanha ia conseguir empatar toda hora e passar, né? Então foi ali um resultado muito justo, justo que eu digo não de correto, justo de apertado literalmente, né? Mas foi algo interessante ver que os mexicanos estavam ali apoiando a equipe da Alemanha todo o tempo. E assim como na apresentação da equipe da Inglaterra, a Inglaterra que tinha sido campeã em 1966, né, vinha ali para tentar o seu segundo título, né, na história do futebol. Os ingleses, que foram os autores, os criadores desse esporte, só tiveram a chance de ganhar pela primeira vez em 66. Então, vinham como favoritos, né, já que 8 jogadores que jogaram em 66 tiveram a chance de chegar em 70. Só que os mexicanos não aceitavam muito bem isso, não. Então, toda vez que os ingleses entravam em campo, os mexicanos torciam contra, independente de quem fosse, né? E isso incomodou bastante a equipe inglesa, que não teve muito sucesso no México, né? Claro que a gente sempre fala, né? Se em um ano a performance de um atleta fica comprometida, né, em relação a treinamento desportivo, a questão da própria idade e outros fatores intervenientes, você imagina 4 anos depois, numa época onde a preparação física não era tão forte como é hoje em dia, né? Então, assim, realmente, é claro que era uma equipe competitiva, os ingleses eram altamente competitivos, mas sentiram um pouco aí o passar dos 4 anos entre a vitória e a tentativa do segundo título, né? Uma outra curiosidade dessa Copa do Mundo, que foi a primeira vez que a TV brasileira transmitiu ao vivo, né? Porque antes, como é que as pessoas assistiam, né? O jogo geralmente acontecia, ele era filmado e depois ele era passado no cinema, né? Então as pessoas compravam ingresso e iam ao cinema assistir, e assistiam em preto e branco, né? Na década de 70, só em um lugar, né, que era a sede da Embratel, a sede da Empresa Brasileira de Televisão, de comunicações, né, no caso, que ficava em Itaboraí, em Niterói. Era o único lugar onde se tinha as imagens coloridas, né? Tanto que foram graças a essas imagens que se pôde, mais tarde, fazer uma coloração de outros jogos que não se tinham em cores, né, no Brasil. Então, assim, a televisão, o acesso à televisão não era tão fácil, e as pessoas realmente estavam apoiando muito a seleção, porque sabiam que quem ganhasse aquele ano poderia levar a taça Jules Rimet para casa, né? Tinha a FIFA, ela tinha um tratado com os países participantes da Copa do Mundo de que quem ganhasse a Copa do Mundo 3 vezes iria levar a taça para casa. Só que, quando eles fizeram isso, eles não pensaram que seria possível alguém ganhar 3 vezes a Copa do Mundo, né? Eu estava vendo um debate outro dia, que eles poderiam, de repente, ter criado uma regra: quem ganhasse 3 vezes consecutivas a Copa do Mundo. Talvez fosse mais difícil. Mas nessa época o Brasil se apresentou muito bem e teve essa chance. Só que essa taça também, ela tem muitas histórias, né? Não sei se tu sabe
o que aconteceu mais tarde com essa taça no Brasil. Foi roubada, não foi? Foi roubada do museu. Tenho ideia, tenho uma ideia qualquer, não sei a história ao certo, mas tenho uma ideia que houve um acontecimento qualquer com a taça. Então, em 20 de dezembro de 1983, eu lembro exatamente essa cena, porque eu tinha 5 anos de idade e eu estava assistindo o jornal com os meus pais quando passou a reportagem de que o troféu tinha sido roubado. E foi assim, um assusto, um assombro, né? Porque que aconteceu? Essa taça tem outras histórias de roubo, e eu vou contar um pouquinho para vocês. Mas o que é interessante é que, antes da taça ser roubada, né, logo que o Brasil, no dia da disputa da final, alguns membros da Federação de Futebol do Brasil falaram assim: olha, nós temos que ganhar essa taça, porque ela tem tantas histórias aí anteriores que no Brasil, se um dia a gente ganhar, isso daí nunca vai acontecer. Ninguém vai nunca roubar essa taça no Brasil, por história do destino. Não só roubaram, como derreteram a taça. Né? Então descobriram quem foi. Conseguiram descobrir Sim, quem foi. descobriram. E assim, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, ela tinha uma réplica da taça e essa réplica era guardada no cofre. Acho que eles poderiam, na época, ter feito o oposto, né? Deixasse a réplica em exposição e guardava a original. Mas não, foi o inverso. E logo mais tarde, a FIFA acabou, em 1986, fazendo uma nova taça e fazendo a reposição como uma forma de cortesia à própria Confederação Brasileira de Futebol, que até hoje exibe o troféu na galeria da fama, na galeria dos troféus da sede da entidade. Né? Mas é interessante citar que em 1939, quando essa taça foi criada, né, ela ficava guardada no Banco de Roma, né? Uhum. E por conta da Segunda Guerra Mundial, né, com medo do ataque das forças nazistas à Itália, o então vice-presidente da Federação Internacional de Futebol, o italiano Ottorino Barassi, ele foi lá, pegou a taça, levou para casa, botou dentro de uma caixa de sapato, escondeu embaixo da cama e ninguém sabia onde estava a taça. Ninguém sabia. E aí, só depois da guerra é que a taça apareceu. Né? Depois, mais tarde, já na Inglaterra, em 1966, outra coisa que aconteceu. A Jules Rimet foi colocada em exposição no Center Hall de Westminster e durante a exposição, tinha uma exposição de selos, né, uma exposição filatélica, apesar de uma intensa vigilância lá, pum, de repente, sumiu o troféu. Roubaram o troféu. E aí a Scotland Yard começa a procurar quem foi o ladrão. Um suspeito foi preso, mas não confessava que tinha sido ele. E praticamente uma semana depois, o senhor caminhava com um cão, né? E o nome do cão era Pickles. E aí o Pickles foi lá e farejou um arbusto e descobriu que o troféu estava lá. Com essa descoberta, o Pickles, descoberta heróica, né? O Pickles acabou ganhando aí um patrocínio de comida até ele morrer. Eu sei que é uma cultura, como diz o meu amigo, cultura inútil, mas, da comida do cão, mas interessante que não foi somente esse momento do sumiço no Brasil, mas a taça, mais ou menos, tinha sido predestinada a sumir. Né? Era isso que eu ia dizer, Léo. Estava enguiçada a taça, porque isso é um historial de roubos impressionante para uma taça só, não é? É verdade, é verdade. Mas, enfim, o que bom que a FIFA conseguiu fazer essa reposição e hoje a gente tem no Brasil uma taça
similar podemos dizer que é a taça original da Júlio Rimet, segunda edição, né? Mas vamos lá. O mais importante é lembrar um pouco dessa conquista, essa conquista que que marcou, né, a nona edição da Copa do Mundo, essa edição que aconteceu a partir de maio, né, não convencionalmente como hoje a gente tem nos meses de julho e agosto, mas sim de maio a junho. A competição aconteceu no México e teve praticamente 5 cidades-sedes. As cidades de Guadalajara, León, Cidade do México, Puebla e Toluca. Tivemos 16 seleções classificadas para essa Copa do Mundo, sendo 9 delas europeias, né, que era a União Soviética, Bélgica, Itália, Suécia, Inglaterra, Romênia, Tchecoslováquia, Alemanha Ocidental e Bulgária, e 5 americanas. México, El Salvador, Uruguai, Brasil e Peru. Uma asiática, que era Israel, que pela primeira vez dava uma participação, aparecia com uma participação em mundiais de futebol, e uma africana, que era Marrocos, né? Então, assim... Argentina não foi, então, Léo. Correto? Não foi. Nesse momento, quem fazia a maior catimba aí com os brasileiros eram os uruguaios. Uruguai. E por incrível que pareça, né, hoje em dia, né, a gente tem como um dos maiores rivais a Argentina, mas o Uruguai foi uma grande pedra no sapato do Brasil, né, ao longo principalmente dos anos 60 e 70, como um entrave de vitórias para a seleção brasileira, né? Era um futebol de primeiríssima qualidade, mas que, com o passar dos anos, foi diminuindo um pouco o potencial que se tinha, né? Mas vale lembrar aí que El Salvador, Israel e Marrocos faziam sua primeira participação no Mundial. A gente teve uma grande goleada, que foi justamente dos donos da casa, né? O México, o maior goleado da Copa, foi contra El Salvador, 4-0. O Brasil também fez 4, mas foi 4-1, principalmente na final, né? Mas vale lembrar que fizeram uma seleção na época dos melhores jogadores da Copa, né? E essa seleção era contida somente de jogadores da Alemanha e do Brasil, né? Não tinham outras seleções ali, apesar de eu discordar um pouco dessa escalação, né? A Itália tinha jogadores fantásticos também, e eu menciono sempre a questão do Albertozzi, que era o goleiro, né? O goleiro que até a final só tinha tomado 4 gols, né? Foi uma das grandes participações, né? Mazzola também, não é? Tinha um jogador chamado Mazzola, também me Sim, parecia bom. Sim, muito bom, Pedro. Mazzola, e ele fazia dupla com o Riva, né? E era um perigo na frente, né? Eram jogadores realmente extremamente habilidosos e altamente ofensivos, né? Apesar de que a seleção da Itália era uma seleção muito mais defensiva, né? Era considerada a seleção mais defensiva da Europa na ocasião, né? E na final acabou pegando a seleção mais ofensiva, né? Então, vamos falar um pouquinho, antes de chegar na final, de como é que foi a trajetória do Brasil, né? O Brasil que tinha como seu maior desafio a classificação inicial da Copa do Mundo, né, nas preliminares, uma vez que o Brasil teve... Nesse momento, a gente vivia um período de governo militar, né, e havia algumas incertezas de como ia ser feita a escalação do time, né? Então, o técnico, na época do Brasil, ele foi um pouco resistente, né, em relação a não seguir o que o presidente da República queria. Na verdade, ele chegou e falou: olha, se for para o presidente escalar
a seleção é melhor que ele venha botar o uniforme e sentar aqui no banco com os jogadores, porque sob o meu domínio não vai acontecer. Você sabia disso, Não, Pedro? não tinha ideia, não. Não tinha ideia. É, foi um momento complicado, mas, enfim, bola para frente. Ele acabou, infelizmente, sendo substituído, e aí a gente vai saber um pouquinho mais disso lá na frente. Então, a seleção que era bicampeão mundial, né, se classificou em primeiro lugar no grupo, né, das eliminatórias, como eu estava para falar, apesar de todo o embargo político. No sorteio caiu no grupo 3, onde ficou com Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia, mas se classificou bem, se classificou como primeiro lugar no grupo, né? E olha que pegou jogos, fez jogos difíceis, né? Mas o primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, apesar de ganhar de 4-1, começou perdendo, né? De 1-0, um gol de Petras, mas depois Rivelino foi lá aos 24 minutos, marcou o primeiro, Pelé o segundo, aos 53, Jairzinho carimbou aos 61 e aos 83 minutos, fechando 4-1. No Brasil e Eu Inglaterra. penso que o gol do Rivelino é um gol de falta. Um pontapé canhão do Rivelino de falta, creio eu, se não estou em erro. Exatamente. É um golaço. Né? Para mim, é um dos mais bonitos do Rivelino e representando a seleção brasileira até hoje. O Juca Kfouri diz que o Rivelino foi o melhor jogador da história do Corinthians. Coloca-o mesmo acima do próprio Dr. Sócrates. Diz que o Dr. Sócrates foi o jogador mais original da história do Corinthians e do futebol brasileiro, mas diz que o Roberto Rivelino foi o melhor jogador da história do Corinthians e, de facto, vendo o jogo inteiro, como eu consegui ver agora, ele era, de facto, muito, muito bom. Ele era de facto muito, muito bom. Ele e o Jairzinho eram aqueles extremos à moda antiga, dribladores, criativos e com um pontapé fortíssimo. O Rivelino tinha um pontapé de esquerda fortíssimo. E ele até é conhecido pela esquerdinha de 70, se não estou em erro, não é, Léo? Isso aí. O Pedrão sabe tudo da história do futebol. Muito bom, meu irmão. Então, como eu estava falando, porque eu acabei não mencionando o nome do técnico, né? Mas o técnico que tinha sido demitido tinha sido o João Saldanha, né? Ele acabou sendo conhecido como o técnico que atormentou a ditadura militar, né? Então ele, na verdade, o general Geisel queria muito colocar algum jogador e ele falou: não, comigo aqui isso não vai acontecer. Então, após esse movimento de resistência, quem acabou assumindo a seleção foi o Zagallo, né? O Zagallo, que também foi jogador de futebol e é conhecido no Brasil como pelo seu bordão, além de ter ido a todas as conquistas, né? É o único técnico que participou de todas as conquistas do futebol brasileiro, né? Ele é conhecido pelo bordão de vão ter que me engolir, né? Vocês vão ter que me engolir, porque ele já estava com uma certa idade no último Mundial que o Brasil ganhou, e algumas pessoas queriam retirá-lo, principalmente depois do incidente que teve com o Romário, né, em que houve o conflito entre o Romário, o Zico e o Zagallo, né, na Copa Do banheiro, do não Mundo. é? É a história do banheiro, não é? É verdade, vamos Conta aí reviver a história do banheiro. Então, o conflito entre o Zagallo e o Zico e o Romário foi que o Zico e o Romário o Zico e o Zagallo decidiram por desligar Romário, né, durante a concentração e fizeram vários comentários. E o Romário, nessa época, ele tinha um restaurante na Barra da Tijuca e aí ele mandou pintar na porta dos banheiros o Zico e o Zagallo segurando rolos de papel higiênico, né?
Então, e aí logo depois isso deu uma polêmica danada, porque tanto o Zico quanto o Zagallo falaram que iriam processá-lo e perguntaram, mas por que que você colocou ele na porta do banheiro? Você é melhor eles ajudarem as pessoas a se limpar do que falar besteira. Então, eles estão aqui no melhor lugar. Isso deu uma polêmica muito grande na época e logo depois acabou aí por ordem da justiça sendo removido a pintura do banheiro do Léo, restaurante. o Romário, que devo-te dizer é um dos meus jogadores preferidos da história do futebol e da história do futebol brasileiro, que era um avançado que, em termos de fisionomia, não tinha fisionomia de ponta de lança, de centroavante neste caso, mas era letal, perto da área ele era completamente letal, apesar de ter 1,60 m para aí, não sei a altura dele, mas ele era muito baixo de facto, aliás era Ele conhecido é pelo baixinho. baixinho, mas ele tanto era letal com os golos, como também era extremamente ácido, sempre foi extremamente ácido nas declarações, não foi só esse é um dos muitos episódios das declarações do Romário em que ele era muito ácido nas declarações dele, mas foi um jogador fantástico, um jogador, eu pessoalmente, também ele jogava numa altura em que eu estava a crescer, era adolescente e naquela altura o futebol tinha uma magia que hoje muitas vezes já não tem, e eu lembro-me dele a jogar no Barcelona e a jogar tanto nas eliminatórias para o 94 como depois no próprio Campeonato do Mundo 94, e o Romário era qualquer coisa do outro mundo em termos de capacidade de finalização. Ele ali na área e perto da área ele fazia golos de qualquer jeito e de qualquer forma, como eu nunca vi, sinceramente. Eu acho que em termos de finalização, de instinto de golo, o Romário é capaz de ter sido o melhor jogador que eu alguma vez vi nesse particular. Ele era mesmo um goleador completamente fora de série, e ele também, já agora para terminar, ele costuma dizer que quando nasceu o papai do céu olhou para ele e disse, esse é o cara. É verdade, é verdade. E ele foi o cara, ele de facto foi o cara. O Romário, para mim, é um dos meus ídolos, é um dos maiores jogadores que eu vi atuando, e sempre lembro do gol que ele fez na Copa América, na classificação do Brasil sobre o Uruguai, né, o gol que levou o Brasil à Copa do Mundo de 90. E para mim, sem sombra de dúvidas, foi um dos melhores jogadores em campo e que hoje está na política, né? Ele é senador no Brasil e continua com os mesmos empenhos e sem papas na língua, né? Literalmente, para defender as questões que são corretas e dentro da sua característica ética, né? Mas vamos lá, falando ainda do Brasil, o Brasil, então, seguindo na campanha, fez o seu jogo, acho que um dos jogos, para mim, foi o jogo mais difícil da Copa para o Brasil, que foi contra a Inglaterra, né? Então, o Brasil ganhou apenas por 1-0, com gol de Jairzinho. Quando acabou o primeiro tempo, estava 0-0, um jogo muito tenso, e do retorno, quando o Jairzinho recebe a bola de fora da área e consegue chutar, realmente a torcida mexicana apoiando o Brasil. Na verdade, eles torciam contra a Inglaterra, mas ao mesmo tempo apoiavam o Brasil pela qualidade do futebol. Foi a loucura e foi com essa motivação que os brasileiros conseguiram segurar o resultado, né? Então foi um jogo de grande dificuldade ao enfrentar o que era o atual campeão mundial, a equipe que era atual campeã mundial, né? Então, realmente, para mim, ali, Pedrão, foi um jogo muito duro. O terceiro jogo do Brasil foi contra a Romênia e também não foi tão fácil assim quanto as pessoas pensavam, né? A Romênia trouxe algumas dificuldades, tinham jogadores de meio de campo muito forte, mas o Brasil venceu por 3-2, com 2 gols de Pelé, um aos 19 minutos e outro aos 67 minutos, e mais um gol de Jairzinho, né? É claro que essa movimentação do Jairzinho só era possível porque a marcação corria muito intenso para tentar segurar o Pelé, né? Mas o Pelé, por ter uma agilidade alta, ele conseguia escapar dos defensores e fazendo com que
os pontas ficassem mais livres e os outros atacantes também, né? Muita gente pergunta assim, né? Poxa, mas eu ouvi falar tanto do Brasil, né? O Brasil entrava sempre com a mesma escalação. Como é que funcionava isso, né? Então, o elenco era muito bom, né, nessa época. O Brasil que tinha o Félix no gol, né? Tinha lateral direito Carlos Alberto, zagueiro Brito, Piazza, lateral esquerdo Everaldo, Clodoaldo no meio de campo, Gerson no meio de campo, Jairzinho de atacante, Tostão de atacante, Pelé de atacante e Rivelino de atacante. Ou seja, tinha 4 atacantes que era realmente muito difícil parar, né? O Rivelino pela esquerda, o Jairzinho pela direita, o Pelé e o Tostão mais no centro, né? Mais centralizados. Mas, como eu falei, como o Pelé trazia a marcação para cima dele, ele conseguia deixar com que tanto o Jairzinho quanto o Rivelino ficassem com mais espaço para as finalizações, né? Tanto que a gente vê na Copa de 70 o comportamento do Pelé muito mais de apoiar do que de atacar, né? Mas não podia dar mole para ele, que bola no pé do Pelé também era gol, né? Não, e já que estás a falar disso, deixa-me também, esta chega, pronto, eu estou aqui a falar mais do jogo com a Itália na final, porque foi o jogo que vi inteiro, não é? Em que o Pelé faz um golo e uma assistência para o Jairzinho, mas o Pelé tem de facto, a movimentação do Pelé, creio que foi muito importante. Ele não esteve muito em jogo, embora os colegas o procurassem muito, ele esteve muito trancado pela defesa da Itália. A Itália defendia com muitos jogadores atrás e procuravam principalmente condicionar muito Pelé, às vezes até com alguma dureza, mas a verdade é que eu acho que a movimentação dele também ajudou ali a segurar de facto os italianos e a abrir espaços, como disseste bem, principalmente para o Jairzinho e para o Rivelino, porque o Tostão também estava ali um pouco na mesma zona no meio e a ter dificuldade em jogar. Por outro lado, uma coisa que também me salta à vista do jogo com a Itália, mais em particular, e queria te perguntar se nos outros jogos também terá sido assim, é que, ao contrário do que acontece hoje em dia, que o jogo está muito trancado a meio campo, ou seja, que é difícil passar as linhas de meio campo, ali a meio campo normalmente parece que há uma barreira em que impede a fluidez do jogo. No caso desse jogo em particular de Brasil e Itália, o jogo sempre muito fluido, portanto o meio campo muito aberto, com muita possibilidade de progressão, portanto o jogo depois só bloqueava um pouco perto das áreas onde normalmente estavam as defesas e onde aí os jogadores ofensivos às vezes já tinham mais alguma dificuldade em progredir porque tinham vários jogadores defensivos a bloquear, mas a nível de jogo de meio campo o jogo era mais fluido do que é hoje em dia, portanto não era tão amarrado tecnicamente. Penso que as equipas, neste caso a Itália, que até defendia bem, mas defendia muito atrás, não marcavam tanto em cima dos jogadores, não via a Itália pelo menos marcar tanto em cima, o Brasil seguramente não, portanto só mesmo quando a Itália chegava mais perto da área que o Brasil apertava um pouquinho mais, foram essas curiosidades, mas era uma coisa que te queria perguntar, em termos desse desbloqueio do meio campo, isso foi comum a todos os jogos, ou foi só mais na final porque a Itália era uma equipa mais defensiva e defendia mais atrás, Léo? Não, isso aconteceu também nos outros jogos, né? A gente via a diferença é que a qualidade técnica das outras equipas não era tão alta como a qualidade da defesa da Itália, né? Isso que permitia ainda uma movimentação maior do Pelé, né? Mas mesmo assim ele sofreu grandes apertos, né? Durante as partidas que antecederam, mas por fim ele conseguiu ali fazer uma excelente apresentação, né, com lances inesquecíveis, né? Como falei, né, na fase inicial, contra a Tchecoslováquia, ele chutou do meio de campo, a bola passa rente à trave, né? Ainda nessa primeira fase contra a Inglaterra, ele faz uma cabeceada que o Gordon Banks, né, o goleiro da Inglaterra, faz uma defesa que é considerada a defesa mais bonita da história do futebol mundial. Na semifinal contra o Uruguai, ele por pouco não fez 2 golaços históricos. No primeiro, ele pega uma reposição do Mazurukiev,
Só que aí acaba que não consegue fazer uma boa finalização. No segundo, ele dá um drible de corpo no goleiro, né? Aquele que algumas pessoas acabaram chamando do drible da vaca, né? E depois de recuperar a bola, chuta a bola a centímetros da trave, né? Então, são assim, lances históricos que, apesar de mais uma vez, não serem convertidos em gols, marcaram ali a despedida da participação do rei do futebol, né? Então, Pedro, só para voltarmos da questão dos enfrentamentos do Brasil, passando aí pela Romênia por 3-2, o Brasil se classificava então como primeiro do grupo para a fase final. Na fase final, o Brasil pega logo uma equipe sul-americana, que foi o Peru. O Peru, que era liderado, sabe por quem, Pedro, nessa época? Não. Cubillas? Pelo Didi. Não, o Didi. Mas o o Cubillas Valdir jogava no Peru, não era? Era o Cubillas, era a Sim, estrela sim. do Peru. Exatamente. Mas quem era o técnico Não sabia. do Peru era o Didi, o Folha Seca, né? O Valdir Pereira. Você conhece o chute dele, o Folha Seca? Sim, já ouvi falar. Nós em Portugal, Folha Seca é, por exemplo, aqueles livros em que a bola sobrevoa a barreira e depois cai dentro da baliza. É isso que chamamos folha seca. Não sei se no Brasil vocês usam a mesma expressão. Exatamente. Era um chute que era dado praticamente de 3 dedos, né, cortando a bola ao meio, e ia lá na caixa, né, lá na gaveta, né, e realmente ele fazia gols incríveis, né? Ele que foi jogador bicampeão mundial, né, jogou pela seleção brasileira em 58 e 62. Ele foi chamado pela imprensa europeia como Mr. Football. E também tinha o apelido de Príncipe da Etiópia, o Príncipe Etíope, que foi um apelido dado pelo escritor Nelson Rodrigues, né, que é um grande dramaturgo e era torcedor fanático do Fluminense. Então, como ele era o cara que acabava detonando o Fluminense quando jogava pelo Botafogo, e era um negro alto, forte, com muita educação, muito carisma, né? Tinha assim o estilo um pouco família real, então ele recebeu esse apelido. Mas o Didi então foi comandar a equipe do Peru na Copa de 70 e se esperava que, por ter jogado com a equipe bicampeã, que ele conseguiria ali montar uma estratégia para frear o Brasil. Mas isso não foi possível e o Brasil acabou vencendo por 4-2 o Peru, com gols de Rivelino aos 11 minutos, Tostão aos 15 e aos 52 e Jairzinho aos 75 minutos. Do lado do Peru, Galhardo e Cubillas fizeram as conversões aos 28 e 70 minutos, num jogo esse realizado lá nas alturas no estádio de Guadalajara, né? Então, o Brasil, a partir daí, se classificava para semifinal e, mais uma vez, outro time sul-americano no meio do caminho, que era o Uruguai, né? E aí o Brasil já entrou um pouco receoso, porque vinha com um pouco traumatizado das derrotas contra o Uruguai. E você sabe qual é a maior derrota que o Brasil teve para o Uruguai? Maior, sei que é A que mais se sente, né? É de 1950 no Maracanã 2-0, não é? Pronto, essa foi o Maracanazo, penso que se chama o O Maracanazo, Maracanazo. não é? Foi a mais Exatamente. traumática, digamos assim, É a não é? mais traumática. Eu acho que a mais traumática, na verdade, agora, hoje em dia, Sim, os 7-1, mas naquela 7-1 da altura, Alemanha, mas naquela altura, sim. sem sombra de dúvida, né, que foi algo que marcou toda uma geração e sempre que o Brasil ia enfrentar o Uruguai se tinha isso em conta, né? Então, mas o Brasil começa perdendo, né? Começa sofrendo um gol aos 19 minutos, um gol de Cubilha, e somente no final do primeiro tempo empata com o Clodoaldo e no segundo tempo marca 2 gols com o Jairzinho
e Rivellino, né? Na outra semifinal, tinha-se ali o clássico, né, um dos maiores jogos da história, que era a Itália versus a Alemanha Ocidental, onde classificaria a Itália por 4-3 para fazer, então, aquele que era o grande jogo da final entre a equipe que mais atacava, que era a equipe verde-amarela, contra a equipe que mais defendia, que era a equipe da Itália. Então, depois da disputa entre os 15 países, somente 2 seleções tiveram essa oportunidade de chegar na final no estádio dos Aztecas, no México, para fazer aquela que seria uma das partidas mais emblemáticas, porque qualquer uma das equipes que ganhasse naquele dia poderia levar a taça Júlio Rimet. A Itália já tinha ganho 2 Copas do Mundo, o Brasil também, e o clima estava muito mais emocionante. 2 detalhes, 2 curiosidades que eu não citei até então, foi que foi a primeira vez que se usou uma bola no modelo que foi a bola branca e preta, né, com gomos, a bola essa feita pela Adidas, né? Era uma bola que foi um novo padrão, considerado bola dos anos 70, uma Telstar, porque antes a bola ela era em forma de pentágonos pretos e hexágonos, né? Todo em couro marrom, né? E essa não, foi uma bola branca. E por que eu estou falando da bola? Porque os próprios jogadores declaram que a maneira de como essa bola rolava facilitava os passes da própria seleção. Não era uma seleção de drible, como a seleção de 82, como a gente falou na semana passada, mas era uma seleção de muito mais assistência e passes, né? Então, essa foi uma das coisas que marcou bastante a Copa do Mundo. E a outra questão, que assim, né, é uma pura curiosidade mesmo, é que o famoso sinal da cruz, né, que muitos jogadores fazem hoje, né, ao marcar um gol, né, agradecendo, né, a Deus, foi emblematizado na Copa de 70 por um jogador brasileiro, que foi o Jairzinho, né? Mas não foi a autoria do Jairzinho se ajoelhar e fazer o sinal da cruz. O inventor desse gesto foi um outro jogador da Tchecoslováquia, na mesma Copa, que quando marcou o gol, o Petras fez o símbolo e ele olhou e falou: pô, bacana isso aí, vou fazer. E começou a fazer e emplacou, né? A partir daí até o final da Copa, ele sempre que marcava fazia o gesto e ficou marcado, né? Mas vale lembrar a referir, Léo, que o Jairzinho, não sei se ias referir isso, mas o Jairzinho foi o único jogador que marcou em todos os jogos dessa Copa. Jairzinho Furacão, extremo direito do Botafogo do Rio de Janeiro, foi o único jogador da Copa de 70 do Brasil que marcou em todos os jogos dessa Copa. Porque é uma coisa que ele também costuma apresentar com orgulho, não é? Porque a Copa, por um lado, foi a Copa do Pelé, como é óbvio, por razões óbvias, mas o Jairzinho também teve uma importância crucial nessa conquista do Brasil, certo? Sem sombra de dúvida. O Furacão da Copa de 70, né, foi essencial para que o Brasil atingisse o resultado que teve, né? Mas então chegamos na grande final essa que foi altamente disputada. No fim do primeiro tempo, o Brasil estava empatado com a Itália de 1-1. Os jogadores já demonstravam um cansaço. Na verdade, o Brasil iniciou a partida marcando com o Pelé aos 18 minutos. E no final do primeiro tempo, a Itália diminuiu com Bonincinega. Mas na volta do segundo tempo, o Brasil voltou totalmente reestruturado, né? Jogou muito mais confiante e sabendo explorar bastante os passes por trás da defesa, explorando muito também toda vez que a bola saía nas laterais,
no escanteio, sabia aproveitar esses momentos para esquematizar taticamente o time. E o Brasil marcou, então, mais 3 gols com Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto, vencendo por 4-1 e levando pela terceira vez o título mundial com a famosa Julie Rimet, que ficou intacta no Brasil durante ainda 13 anos antes do furto, né? Esse que foi um dos mais importantes resultados do Brasil, né? Porque depois da Copa de 70 o Brasil ficou um bom tempo em jejum, né? Sem ganhar. Fez com que houvesse um certo saudosismo, né? Em sempre celebrar a questão do título, né? E a questão das vitórias. Vale lembrar que a Copa do Mundo serviu para muitos historiadores como um movimento político, né? Um movimento que serviu para dar mais força ao governo militar na época, mas que também trouxe grandes. Há de se convir que, independente da linha política, trouxe uma alegria muito grande para o povo, e o povo realmente precisava desse suporte do esporte para suportar algumas ações que se tinham no dia a dia, né? Pedrão, vamos sair da Copa de 70, saímos do México, com aquele nosso voo. O voo hoje não sai do Brasil, mas sim do México. Vamos aterrissar lá em Portugal, falar um pouco aí do projeto de reestruturação do futebol português e saber aí o que temos de novidade, Pedrão. Olha, antes só de começar a falar disso, só te dizer também ainda um apontamento relativamente ao Brasil de 70, que foi o último golo, o golo do Carlos Alberto. Para mim, terá sido talvez o melhor golo coletivo que eu vi numa Copa. Acho que o gol coletivamente foi muito bonito. Foi uma jogada que o Brasil construiu desde trás até à frente e muito bem finalizada com a subida do Carlos Alberto. Individual, considero o gol do Maradona em 86 contra a Inglaterra, não o com a mão, que esse é o mais controverso. O outro que ele marcou, em que ele também arranca antes do meio campo e leva metade da equipa da Inglaterra à frente e faz o gol, para mim é o melhor gol individual que eu vi numa Copa do Mundo, mas esse gol do Carlos Alberto, o último gol do Brasil nessa Copa, para mim em termos coletivos é talvez o gol mais bonito que eu vi em Copa. Passando então à questão do planeamento da reestruturação do futebol português. Neste momento em que há esta situação de crise do vírus, em Portugal a discussão vai longa e grande em relação àquilo que são as medidas que terão que ser postas em prática para contornar a crise, que obviamente já está aí à custa deste vírus, mas a verdade é que, Léo, mesmo antes do vírus aparecer, principalmente na segunda Liga Portuguesa e no Campeonato de Portugal, que é a terceira divisão, digamos assim, já haviam muito maus sintomas a vários níveis. Pronto, e a discussão tem sido grande a esse respeito. E eu também tenho falado um pouco sobre isso na quarentena da bola com o Remo Jonatas e decidi, já vinha a matutar no assunto há alguns dias e também decidi já agora fazer eu próprio um esboço, que não pretende ser mais do que isso, ser mais uma acha para a fogueira, como nós costumamos dizer, da discussão, como nós costumamos, uma expressão muito portuguesa, mais uma acha para a fogueira, mais um pouco de lenha para a fogueira da discussão, em termos de uma reestruturação do futebol português que parece que é, pelo menos aparentemente, um assunto pacífico, que terá que haver de alguma forma uma reestruturação no mínimo do Campeonato de Portugal. Isto parece-me relativamente pacífico, mas eu diria que todo o futebol português, da Primeira Liga ao Campeonato de Portugal, pelo menos, não é? Já não vou falar dos distritais porque isso a conversa é outra, mas pelo menos da Primeira Liga até
neste caso ao Campeonato de Portugal, que é o terceiro escalão, eu creio que é de facto necessário se pensar numa reestruturação. E então eu fiz um esboço que publiquei nas minhas páginas de Facebook, que passa um pouco pelo seguinte, muito resumidamente. Em termos da Primeira Liga, em vez de 18, passaríamos a ter 14 clubes e a descerem 4 por época. Em termos da Segunda Liga, teríamos duas séries, Norte e Sul, com 14 clubes também cada série, subindo 2 clubes de cada série à Primeira Liga, e o campeão seria disputado numa final entre os 2 primeiros de cada série, e desceriam 3 clubes de cada série ao Campeonato de Portugal. No Campeonato de Portugal, também 3 séries de 14 clubes, Norte, Centro e Sul, 14 clubes em cada série, como te disse, subiriam 2 clubes de cada série, e o campeão também seria disputado, mas neste caso num play-off entre os 3 primeiros de cada série, e desceriam, neste caso, desceriam entre 2 a 4 clubes de cada série ao distrital, preferencialmente diria eu 2, porque para além destes quadros competitivos, portanto desta ideia de quadro competitivo, e eu aplicaria também algumas medidas a nível de licenciamento e certificação, um pouco dentro daquilo que é o meu trabalho também aqui nos Emirados, a nível de recursos humanos, portanto o staff técnico, médico e administrativo terem que ser certificados a um determinado nível, a nível das infraestruturas, das condições dos estádios participantes nas diferentes competições e também das condições de trabalho, a nível das finanças, portanto haver salários mínimos para cada jogador e treinador. Isto já acontece em parte, tudo isto na segunda e na primeira liga, em parte, mas a nível do Campeonato de Portugal não existe tanto aperto, digamos assim, a nível da regulação, e isso está-se a sentir muito. Situações como a legalidade, contratos para todos os intervenientes, também as estruturas das SADs que existam, de serem tornadas públicas e serem reguladas. Em termos de marketing e comunicação, cada clube ter que ter um canal pelo menos oficial a nível de redes sociais. Portanto, várias medidas para tentar de alguma forma colocar, digamos que alguma ordem na casa, e para além disso, também consideraria positivo não haver lugar a equipas B, a menos que essas equipas B se inscrevessem nas últimas divisões do distrital e subissem por aí acima, mas poderiam em compensação haver clubes satélite, desde que estes clubes satélite estivessem a disputar uma divisão inferior ao clube mãe, digamos assim, e com um protocolo legalmente estabelecido entre os dois clubes para que a relação fosse clara em relação ao clube satélite. E já agora também não seriam permitidos mais empréstimos entre clubes da mesma divisão, ou seja, um clube da Primeira Liga só podia emprestar clubes da Segunda Liga ou do Campeonato de Portugal, se preferisse, mas nunca a um clube da Primeira Divisão. Como disse anteriormente, e é importante reforçar para não criar confusão em ninguém, a nível da Primeira e da Segunda Liga, algumas destas medidas, tanto quanto vai o meu conhecimento, estão reguladas, estão no regulamento. Depois também há uma certa discussão até que ponto estas medidas que já estão regulamentadas estão de facto a serem levadas à letra por todos. Isso é outra discussão que eu agora não vou ter, mas pronto, nestes tempos de Covid era algo que foi algo que eu me debrucei e que procurei aprofundar e pronto, e dar também o meu contributo, como te disse, a tirar a minha acha para a fogueira, porque acho que é importante e é isso que me está a preocupar mais neste momento, para além, obviamente, dos casos que têm vindo a público através da imprensa, dos jogadores e outros intervenientes do jogo que estão a passar dificuldades porque já não estavam, em alguns casos, a receber salários mesmo antes da crise do vírus, e agora com a crise do vírus as coisas estão piores. Para além dessa preocupação mais humana, digamos assim, e que no meu caso é a minha primeira preocupação neste momento, também a preocupação de percebermos, porque é como te disse, é algo que está mais ou menos assente na generalidade das pessoas que discutem este tema, que pelo menos o Campeonato de Portugal, e eu diria que a Segunda Liga também, para não chegar à primeira, que também considero que devia ser redimensionada, mas pelo menos o Campeonato de Portugal em grande parte e a própria Segunda Liga, de alguma forma, as queixas são constantes de que as receitas não chegam para as despesas, e eu creio que esta seria uma oportunidade de ouro para os organismos em Portugal, nomeadamente e principalmente a Liga e a Federação, olharem para esta oportunidade como uma oportunidade de
de alguma forma reestruturarem os seus quadros competitivos, criarem regulamentos mais apertados, por um lado, mas que se traduzam numa maior justiça e numa maior equidade entre todos os participantes, e com isso tentar elevar um pouco aquilo que é a qualidade do futebol em Portugal, que a nível de treinadores e jogadores é ótima, na minha opinião, mas que a nível daquilo que é a estrutura dirigente no geral, porque não são todos os dirigentes maus, e por exemplo a nível da Federação Portuguesa de Futebol temos excelentes dirigentes, na minha opinião, mas que em termos daquilo que se passa fora de campo, Portugal, creio, precisa definitivamente de dar um passo em frente, e eu estou com o receio que esta oportunidade não seja aproveitada para fazer esse redimensionamento, essa regulação, porque são muitos os casos, são muitas as situações que estão a vir a público com tudo isto do vírus. O vírus tem isso também, está a trazer muita coisa a público que já se falava, não são propriamente coisas que não se falassem já, mas falavam-se um pouco dentro de uma perspectiva de rumores, se é que me faço entender, e agora as coisas estão a vir muito claras a público, e acho que era um tempo bom para se poderem fazer essas mudanças, porque depois no futuro vamos voltar à competição, não é? E os problemas continuarão lá pós-vírus, penso eu. Esse é um momento de reestruturação, né, Pedro? É um momento que as federações de futebol ao redor do mundo, né, e aí principalmente em Portugal e no Brasil, que são países que têm grandes jogadores e grandes treinadores, podem aproveitar para discutir os seus quadros, discutir os problemas e principalmente as relações com os clubes, né? Porque muitos clubes se queixam da falta de apoio das federações. No caso do Brasil, né, que é um país muito grande, então os clubes acabam por se queixar da falta de apoio das federações locais, né, não em nível nacional, mas em nível regional, aos clubes, principalmente aos clubes menores, né? E eu vejo hoje Portugal mais próximo, né? Não só pelo momento que Portugal se encontra, né? Mas Portugal tem uma proximidade muito maior hoje em dia em relação ao futebol com o futebol do Brasil, mas digo que Portugal tem um número muito grande de clubes nas suas diferentes divisões e que, de uma certa maneira, assim, preocupa do ponto de vista, primeiro, da longevidade dos torneios, né? Que acabam por ficar com uma dimensão muito grande. Né? Segundo, a questão do investimento, né? Porque você acaba semeando o investimento por muitos campos, e dividindo também a questão dos fãs, né? O suporte dos fãs é fundamental para que os clubes também sobrevivam. Então, se você tem um número muito grande de clubes, e você tem alguns clubes que são muito fortes, esses que são muito fortes tendem a pegar a maior parte dos fãs. E os clubes que são menores tendem a ficar com menos fãs. Né? Então, é algo que assim eu tenho observado bastante no futebol português e diante desse momento que a gente vive, é um momento para se refletir e repensar de como reestruturar ou reinventar, né, quem sabe, um pouco da gestão do futebol, não só do Brasil quanto em Portugal. Sim, Pedro, sem dúvida, sem dúvida. Eu concordo muito com aquilo que tu disseste. Eu sei que é um tema tabu, principalmente a redução dos clubes na Primeira Liga, por exemplo, é um tema tabu, porque ninguém quer de alguma forma perder a hipótese de estar entre os melhores, mas eu creio que tem que se pensar a nível de todo o futebol dito profissional, porque, por exemplo, a nível do Campeonato de Portugal há essa discussão, nem sequer é considerado para já digamos que uma competição profissional, embora hajam profissionais, mas também há não profissionais. Eu creio que começa logo por aqui, e aqui tem que ser a instituição que organiza a competição, a meu ver, que tem que definir isto claramente, se é profissional ou não. E se não é profissional, então aí é claro para toda a gente que não é profissional e cada um está um pouco entregue à sua sorte. Se é profissional, e eu acho que é em parte profissional, agora terá, lá está, que se redimensionar, porque às tantas não há hipótese, não, às tantas, a realidade tem provado que não é às tantas, que é mesmo, não há hipótese de ter tantos clubes a competir
porque não há recursos para todos os clubes competirem, principalmente ao nível de igualdade, porque não é justo um clube tem condições e paga aos seus profissionais e outro clube não. E depois, obviamente, estes clubes competem. E em diferentes fases da competição, há clubes que inclusive praticamente desistem da competição. E isto não é justo para a competição, porque há um clube que jogou com esse clube que desistiu, digamos assim, numa fase e perdeu pontos, mas depois o outro clube que compete, por exemplo, uma subida de divisão, joga noutra fase e ganha com facilidade porque houve, digamos que uma desistência entre aspas. Isto tem que, isto merece, creio eu, uma reflexão, claro, muito profunda, mas era uma coisa que eu gostava de facto porque que acontecesse, que fosse para a frente uma qualquer mudança, porque acho que é muito necessária e o futebol português, assim, a nível daquilo que é as competições internas, está de alguma forma a definhar, porque a própria Primeira Liga está a perder competitividade, está a perder qualidade com o passar dos anos, e é preferível arranjar uma medicina preventiva, digamos assim, já que estamos em fase de vírus e de doença, é preferível medicina preventiva e prever maiores estragos do que depois ir à procura de uma cura quando já estiverem os clubes todos doentes de tal forma que seja complicado recuperar. Portanto, é isso que eu acho pronto, que agora temos que nos focar daqui para a frente. É verdade. Por falar em focar, vamos focar no nosso avião nesse momento, embarcar diretamente para os Emirados Árabes, onde aterrissamos, e falando agora da E-League. E-League, vamos lá, que É seria verdade. aí League dos Emirados Árabes. Eu Pedro, já dei uma pincelada, a semana passada já falei um pouco disto. Portanto, a Liga dos Emirados organizou este fim de semana uma primeira competição eletrónica com a participação de alguns jogadores de cada equipa e fãs. E pronto, já essa competição este fim de semana já terminou e agora tenho eu um desafio para ti. Sabes opa, qual foi o clube vencedor da competição? essa eu vou ficar Vou-te dar devendo, uma eu não ajuda. acompanho. Não, mas eu vou-te dar uma ajuda e tu vais chegar já lá. É um clube que tu comentas muitas vezes. É o Fugeira. Foi o Fugeira, sim senhora. Foi o Fugeira, sim Eu, senhora. eu, Eu queria-te fazer este eu ia, truque porque eu sabia que tu ias gostar da notícia. Foi o Fugeira que venceu a primeira edição. olha aí, eu tinha acompanhado até a semifinal, vi que o Fugeira estava lá na semifinal, mas depois não acompanhei mais. E, e é de fato é engraçado, né? Eu não tenho nenhum clube que eu torça, que eu tenha uma identidade aqui nos Emirados Árabes, né? Mas não tenho uma identidade como torcedor, né? Mas como jornalista eu me identifiquei muito com o Fugeira, né? O clube é um dos clubes que melhor me tratou como jornalista aqui, sempre abrindo as portas, não só durante os jogos, mas para outros momentos também de atividades jornalísticas. Pedrão, quarentena, reclusão, todo mundo continua em casa. Portugal, como é que está aí? A gente já foi para os Emirados Árabes, eu esqueci de te perguntar isso lá em Portugal, como é que estão as coisas. E falamos na sequência daqui, que seguimos também reclusos, não é verdade? Sim, em Portugal também continua o período de quarentena e de emergência nacional, portanto está declarada a emergência nacional. E eu creio, pelo menos é a minha opinião, que Portugal está a lidar globalmente bem com a situação. Os nossos números não são assustadores como foram os números de Itália e de Espanha, por exemplo. É certo que a nossa população é menor, mas ainda assim, mesmo em termos comparativos, salvaguardando essa grande diferença em termos de número de população, creio que a nossa situação está globalmente sob controle, não é? Dentro daquilo que é possível numa situação destas. Penso que o país, no geral, respondeu e está a responder bem até agora à situação. É mais uma prova, a meu ver, que o povo português é de facto um povo especial, é de facto um povo bastante capaz, ao contrário de que muitas vezes se quer passar, e ao contrário de muitas vezes da própria crença baseada em alguma falta de autoestima, na minha opinião, que nós temos acerca de nós próprios enquanto povo. Nós somos de facto um povo capaz e o povo português acabou por responder à situação
de alguma forma, e em alguns casos até antes do próprio Estado declarar o estado de emergência. Portanto, as pessoas começaram-se a recolher mesmo antes de chegarem, em alguns casos, a indicação para que o fizessem. Claro que há exceções à regra, mas são exceções. A maioria das pessoas está a respeitar a quarentena, e aqui nós também nos Emirados também estamos num período de quarentena. Já agora, um update, Léo, uma pequena revisão do que é que se está a passar no Brasil. No Brasil, infelizmente, tivemos aí a queda do ministro da Saúde. O ministro dizia, fica em casa, e o presidente dizia, vamos para as ruas. Então, algo complicado, bastante complicado. Se entende, por um lado, a posição do presidente da República, que tem uma preocupação com a queda da economia, né? Principalmente daquelas pessoas que dependem da produção diária ou venda diária de produtos para poder ter o seu ganha-pão, né? Que tem ali literalmente a comida do dia, batalhada a cada dia. Quando você não permite que essa pessoa vá à rua, realmente a pessoa não tem comida, não tem acesso à comida, a economia para, e aí outros problemas aparecem, né? Mas a pandemia é algo muito mais sério e algumas pessoas hoje estão atuando com doações, fazendo com que a comida chegue em algumas comunidades, algumas favelas, algumas áreas com menor renda, né? Mas a doação ainda não é suficiente, precisa de um apoio maior do Estado. O governo liberou uma verba recentemente para que as pessoas que não estão trabalhando ou que tenham renda baixa possam fazer a retirada, mas ainda se encontra grande dificuldade de ter acesso a esse recurso. E, para minha surpresa, no final da tarde de domingo, nós recebemos alguns vídeos, né, pela internet, pelo WhatsApp, mostrando aí que o presidente da República estava nas ruas motivando protestos para que as pessoas fossem para as ruas apoiar para um novo momento do Brasil. Então, é algo que foi altamente criticado pela imprensa internacional, né, que, uma vez que a Organização Mundial da Saúde pede o isolamento social, o presidente estimula a aglomeração em função de uma causa. É claro que, mais uma vez, eu falo que eu entendo o lado do presidente do ponto de vista da economia, como ele mesmo justifica, mas existe um risco, e um risco para toda uma nação, né? Então, assim, me preocupa muito em relação do como vai ficar o Brasil nas próximas semanas e no mês que vem pela frente. Mas tomara que Deus nos proteja e que nada aconteça, e que as soluções profiláticas e de resolução do problema do Covid-19 apareçam o quanto antes. E é isso aí, Pedrão. Foi assim o episódio número 28 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou Leonardo Mataruna. E eu sou Pedro Correia. E aqui estaremos na próxima semana. Estamos também disponíveis em várias aplicações de podcast e também na página do Facebook Quarentena da Bola, por Rêmulo Jonatas. Pode enviar, então, suas sugestões, comentários e dicas para a nossa página do Facebook Futebol das Arábias, ou então para o nosso famoso e-mail futeboldasarábias@gmail ou gmail.com. Pedro, forte abraço aos nossos amigos ouvintes e até a semana que vem. Abraço a todos, até para a semana. Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai.